pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula. Essa videoaula ela é um pouquinho mais curta, por quê? Porque na verdade nós vamos fazer uma revisão. Nós vamos fazer uma revisão daquilo que nós vimos. Então nós vimos o movimento uniforme, nós vimos gráficos do movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque essa semana nós faremos algumas atividades que vocês vão ter que realizar somente sobre o que nós estudamos nessas aulas dessas semanas, tá? Então vamos lá. Então nós iniciaremos com o movimento uniforme, onde nós vamos falar primeiro quais são as características que nós temos no movimento uniforme. Vamos relembrar, porque isso vocês já viram, certo? Então nós temos ali a primeira característica, nós sabemos que a velocidade ela é constante, possui o mesmo valor da velocidade média. Lembram que nós começamos lá da velocidade média, vimos como que se calculava uma velocidade de acordo com o deslocamento e o intervalo de tempo, correto? E depois da velocidade média, eu mostrei para vocês que nós chegávamos aonde? Chegávamos na equação horária ou na posição, né, na equação horária da posição, onde nós tínhamos o sorvete, que é o espaço final igual ao espaço inicial mais velocidade que multiplica tempo. Lembram disso? E ali a gente não colocava mais a velocidade média, nós colocávamos somente um V, porque agora nós temos como característica uma velocidade constante, nós temos sempre o mesmo valor. Então, isso tendo o mesmo valor, por quê? Porque as variações de posição ou das distâncias percorridas, né, o nosso deslocamento, ao longo de uma trajetória serão sempre iguais, em intervalos de tempos iguais. Então, se eu tenho intervalos de espaços, intervalos de tempo sempre iguais, eu vou ter velocidade constante, correto? E com isso, não vai existir o quê? Não vai existir aceleração. Por quê? Porque a aceleração é sempre o quê? Velocidade dividido por tempo. Então, variação da velocidade não existe, variação do tempo não existe. Por quê? Porque a aceleração ela vai ser nula, vai ser zero. Nós não vamos ter a variação de velocidade, só vamos ter variação do tempo. Então, isso daí daria o quê? Daria nulo, daria zero. Então, essas são as características. A principal característica qual é? A principal característica é a velocidade constante, não podemos esquecer disso. E aí a gente vem o quê? Para a função horária. Bom, nós temos lá posição, que é o espaço final, né, do móvel, ele é determinado no instante t, então nós temos o espaço final igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. Nós calculamos, eu mostrei para vocês vários exercícios, demonstrando como se calcula, por exemplo, uma posição final, se eu tenho uma equação horária, como que eu vejo a posição inicial, como eu vejo a velocidade, correto? Nós temos aqui uma equação de primeiro grau, ok? Além disso, nós vimos também a velocidade relativa. Na velocidade relativa, eu preciso sempre pensar no quê? Eu preciso pensar que eu tenho dois automóveis, dois corpos. Esses corpos eles podem estar no mesmo sentido ou sentidos contrários. Com a velocidade relativa, nós podemos encontrar posição de encontro de dois móveis, tempo de encontro de dois móveis. Então, isso varia muito. Então, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que se eu tiver esses dois corpos, dois automóveis na mesma direção e no mesmo sentido, o que tem que acontecer? Lembra que a professora falou? Eu olho para o lado, eu vejo que alguém está me apodando. É como se eu ficasse para trás, a pessoa fosse para frente, logicamente ela vai ter uma velocidade maior. Relativa, uma relativa a outra, significa o quê? Que eu tenho que subtrair as nossas duas velocidades. Agora, quando eu tenho corpos na mesma direção, só que cada um para um lado, o que vai acontecer com as velocidades? Eu vou ter que somar, porque eu vou olhar, a pessoa está vindo, ela vai passar do nosso lado, é como se ela estivesse muito, mas muito rápido. Por quê? Porque eu somo, essa velocidade relativa seria o quê? A soma das nossas duas velocidades, tá? Então, eu posso encontrar com a velocidade relativa a posição de encontro e o tempo de encontro de dois móveis. Ou ainda, eu posso ter isso daqui, ó.
Lembra que a professora mostrou para vocês? Até fiz alguns exercícios, alguns exemplos, teve também da apostila para resolver. Eu posso fazer o que, ó? Além da velocidade relativa, que eu acho que é muito mais rápido para a gente resolver, né? Exercícios com encontro de móveis, de automóveis, de corpos, eu posso também fazer por esse exemplo que eu estou trazendo, ó. Eu escrevo primeiro a função horária de cada corpo, então eu pego a posição de A, eu pego a posição de B, faço a função horária, ou seja, no exercício ele vai estar mostrando se você tem um corpo, de onde ele está saindo, lá o corpo A, por exemplo, está indo de encontro com o corpo B, vamos supor. O meu A está a favor da direção do sentido da trajetória, o corpo B está contra no sentido da trajetória. O que significa? Significa que o corpo A eu tenho uma velocidade positiva, significa que o corpo B eu tenho uma velocidade negativa. Os dois corpos são separados ali por 200 metros, por exemplo. Tá? O que vai acontecer? Esses 200 metros vai ser a posição inicial de um dos dois. Nós sempre escolhemos, para realizar exercícios dessa maneira, nós sempre escolhemos a posição inicial, por exemplo, do que está na esquerda, se for o A, como 0. E o que estiver à frente dele, se fosse, por exemplo, B, de encontro a ele, como o valor da distância entre eles. Então, no caso, agora eu joguei 200, seria 200 a posição inicial de B. Então, varia, ok? Depois disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que igualar essas equações. Por que igualar as equações? É um encontro, gente. Lembra que a professora falou? O encontro é um ponto onde eu tenho o quê? O mesmo lugar dos dois corpos. Eu não vou marcar um encontro, né, com uma pessoa num lugar e vou para um outro lugar, certo? É sempre no mesmo ponto. Então, por isso nós temos que igualar as duas equações. Igualamos as duas equações? Sim. Colocamos as duas equações? Beleza. Aí, letra para um lado, número para outro, você vai conseguir encontrar o quê? O instante de encontro, o tempo de encontro desses dois corpos. E depois que eu encontrei esse tempo de encontro, o que eu vou fazer? Eu vou substituir em uma das equações. Eu pego qualquer equação. Então, por exemplo, peguei a equação A. Vamos supor que na equação a posição inicial dela era 0, a velocidade era 5 e o tempo eu não sei, mas eu encontrei agora já o tempo de encontro, deu, sei lá, 10 segundos. Então, vou fazer 5 vezes 10, 50. Achei a posição de encontro, 50 metros. Tudo bem? Poderia ter pego a equação do B? Poderia, não tem problema nenhum. Tá? Então, de novo, eu bato na mesma tecla. Vocês podem usar ou velocidade relativa, tá? Que eu acho que é muito mais rápido, né? Mais simples, ou vocês vêm por aqui e realizam esse exercício através da igualdade das suas equações. Depois, nós falamos sobre gráficos, tá? Então, também vou mostrar aqui para vocês alguns gráficos, só também para relembrá-los. Vamos lembrar que quando eu falo em gráficos, eu penso por exemplo, gráfico de espaço em função de tempo. Eu tenho que pensar no quê? Eu tenho que pensar na equação horária do espaço. A equação horária do espaço é uma função horária de primeiro grau. Tá? Lembram sempre que essa equação ela vem lá de y é igual a x mais b, uma função de primeiro grau. No lugar de x, sempre nós vamos ter o tempo. O nosso tempo não está sendo elevado ao quadrado aqui por enquanto. Então, no primeiro grau, eu tenho ela, então espaço em função de tempo, ela como uma função crescente ou como uma função decrescente. Se ela for uma função crescente, a velocidade será positiva, então isso tem que estar na cabeça de vocês. Se ela for decrescente, a velocidade é negativa, isso tem que estar na cabeça de vocês. Lembrando que velocidade positiva é progressiva, velocidade negativa retrógrado. Para nós finalizarmos, nós temos também o gráfico de velocidade em função do tempo. Esse gráfico de velocidade em função do tempo, nós teremos sempre uma reta horizontal. Por que horizontal? Porque eu tenho um único valor de velocidade. E esse único valor de velocidade é a velocidade constante. De novo, então se eu tenho uma velocidade positiva, vai estar acima do meu eixo, né, do tempo. Se eu tenho uma velocidade negativa, vai estar abaixo do meu eixo. A mesma coisa. E aí eu tenho a propriedade. Lembram da propriedade? Vocês até fizeram já exercício, nós fizemos, né, naquela live, na última live, ajudei vocês. O que nós temos ali? Área.
A propriedade de velocidade em função do tempo é a propriedade única dela, tá? Não é do outro gráfico. Então, eu tenho que achar a área que aparece ali no meu exercício. Ah, ali eu tenho um retângulo. Ah, eu tenho um trapézio, né? Então, tem várias maneiras de a gente resolver isso, ok? Então, é assim. Então, agora, pessoal, vocês vão realizar as atividades que vocês precisam fazer. Só chegar lá no Teams que vai estar lá quais são as atividades, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.